Olá, meus amigos, eu sou o professor Fred Alvim e vou resolver com vocês agora uma questão de administração lançada pela CESP no ano de 2020 para o TJ do Pará. Assinale a opção que indica atividade inerente à função administrativa chamada de organização. Questão um tanto simples, porque exige aí que você tenha um conhecimento das funções do processo administrativo, que são especificamente as funções de planejamento, organização, direção e controle. Isso quer dizer que todo administrador é responsável por planejar, definir o que seja esperado do futuro ali da organização da qual ele vai administrar, definindo objetivos, definindo metas, definindo os planos de ação para alcançar a efetiva realização desses objetivos e metas que tenham sido definidos. A partir do planejamento, o gestor deve ter capacidade de organizar os recursos, as condições ali próprias da organização para viabilizar que aquele objetivo, aquela meta realmente seja alcançada. Então temos que saber como distribuir os recursos, como distribuir os funcionários, as tarefas que serão atribuídas a cada um dos funcionários que trabalham ali na organização. Planejar, organizar, dirigir. Uma vez que eu definir como que eu vou distribuir os recursos ali para o trabalho ser desenvolvido, eu preciso orientar, esclarecer para os meus funcionários, para os meus outros colegas de trabalho, como que eles deverão desempenhar as suas tarefas, o que de fato deverá ser feito para fazer com que aquele objetivo que foi planejado realmente seja realizado. A partir do momento que eu explico, oriento os outros funcionários, eu parto então para a função de controlar. Eu preciso acompanhar tudo que os outros funcionários estão fazendo, avaliando, observando, se existe conformidade com aquilo que foi planejado. Se eu identifico algum desvio, eu preciso ainda corrigir ou até mesmo reorientar os meus funcionários para não incompatibilizar o efetivo alcance daquele objetivo, daquilo que foi planejado. Então, se fixe nisso. Funções do processo administrativo, tudo que um gestor se encarrega de fazer: planejar, organizar, dirigir e controlar. Temos ainda uma outra função, mas que já não é a função do administrador, que é a condição de avaliação. Eu só avalio aquilo que já está pronto. Então, aquele produto, aquele serviço que foi desenvolvido ali na organização, que já foi entregue para o mercado, que já foi entregue para a sociedade lá fora, esse produto, esse serviço vai ser avaliado pelos usuários desse produto, desse serviço. Ou seja, é pela perspectiva de quem está de fora, de quem vai ser o usuário daquilo que foi promovido, daquilo que foi gerado ali no contexto da organização. Mas no contexto interno próprio da organização, a gente tem aí as atribuições do gestor, que vai passar por essas 4 funções. Então, no comando dessa questão, está claro aí que você tem que identificar qual alternativa vai representar especificamente a função de organização. Lembrando, eu organizo o trabalho, eu preciso saber como que eu vou distribuir os recursos que eu tenho disponíveis ali, como que eu vou distribuir as responsabilidades pelos meus funcionários, delegar as tarefas para funcionários específicos. Isso é organizar as condições para o trabalho ser realizado. Então, vamos ver cada uma das alternativas. Alternativa A: distribuição dos processos de trabalho em departamentos. Muito cuidado pelo seguinte: quando a gente fala função de organização, tem muita gente aí que entende apenas a distribuição dos recursos. Tem os recursos financeiros, tem os recursos materiais, tem as informações, apenas distribui recursos. Mas entenda que nós também temos recursos humanos, nós também temos condições aí de explicar o que cada recurso humano, o que cada funcionário vai realizar ali por tarefa. Quando eu tenho essa condição de determinar, de distribuir as tarefas pelos funcionários que trabalham na minha organização, eu também estou falando da condição de dividir, organizar os meus processos pelos diversos grupos, pelas diversas equipes, pelos diversos departamentos que existam ali na minha organização. Então, de cara, eu já tenho um gabarito dessa questão. Quando eu vou distribuir os processos de trabalho, o que deverá ser feito pelos departamentos, isso quer dizer exatamente que eu estou especificando cada uma das partes, cada uma das tarefas que deverão ser realizadas pelos funcionários que estão alocados nos seus respectivos departamentos na estrutura da organização. Isso é organizar as condições para o trabalho ser realizado. Então já temos aqui, função organização já está na alternativa A. Mas vamos analisar as outras alternativas. B: definição da visão de futuro da instituição e dos valores a serem cumpridos pelos empregados. Veja bem, estou definindo o que eu quero que aconteça no meu futuro, como que eu quero que essa organização venha a ser projetada numa condição futura. E quais serão os valores que os funcionários deverão apresentar.
Estou fazendo essa estimativa de futuro, essa alternativa B aqui está falando de uma condição específica da função de planejamento. Quando eu especifico o que eu quero que aconteça para o meu futuro, eu estou planejando. Então, o planejamento é uma outra função do processo administrativo, não é a função de organizar, é a função de planejar. Então, B, planejamento. C, criação de sistemas de monitoramento dos prazos e da qualidade dos serviços prestados. Estou monitorando prazos, estou vendo se realmente aqueles prazos poderão ser efetivamente cumpridos. Estou analisando, né, se há compatibilidade, o status das nossas tarefas, como nós estamos desenvolvendo as nossas tarefas, com aquilo que foi prometido, com aquilo que foi planejado. A gente tinha planejado alcançar a conclusão do nosso processo de trabalho nesse prazo, isso já tinha sido planejado. Quando eu estou analisando essa condição de conformidade com o que foi planejado, eu estou exercendo a função de controle, né? E até mesmo o controle da qualidade dos serviços que estão sendo prestados. Então, a alternativa C não está falando da função de organização, está falando da função de controle. Eliminamos já a B e a C. D, realização de reuniões para orientação sobre a execução de atividades na busca de engajamento e alcance dos resultados. Quando eu preciso explicar para os funcionários o que deve ser feito, né, quando eu preciso orientá-los sobre as atividades conforme eles deverão vir a executar, isso está falando especificamente da função de direção. Se ficar mais fácil para os seus estudos, associe a função direção, é quando eu tenho ali um líder ou um gestor exercendo a sua capacidade de influenciar as outras pessoas, exercendo a sua capacidade de comando, né? Então, a alternativa D não está falando da função da organização, está falando da função direção. Eliminamos também a D. E é avaliação das metas alcançadas em cada departamento da organização. Se eu estou avaliando aquilo que já foi feito, é função de avaliação, né? Já nem é mais uma função estrita ali durante o meu processo de trabalho, já não é uma função específica do processo administrativo, mas sim uma função que vem a ser implementada depois que o processo já foi consolidado. Então, a alternativa E fala da função de organização. E aí, né, eu te oriento, quando você se deparar com uma questão que venha a exigir o seu conhecimento das funções do processo administrativo, tem essa capacidade de discernir exatamente o que representa cada uma das funções, que foi exatamente o que foi cobrado aqui nessa questão. O gabarito, então, a função organização é o que nós identificamos lá na alternativa A. E eu espero que todo esse detalhamento das funções do processo administrativo se fixem aí nos seus estudos, tendo em vista que esse é um conteúdo bem frequente nas questões de concurso. Muito obrigado pela atenção e nos vemos em outras questões.